for, se ele assim desejar. O... Eu estou aqui eu vou fazer uma apresentação muito ortodoxa, que eu vou ler exatamente o que está disponível no Lattes, para eu não me perder assim em elogios ao nosso convidado de hoje. Então, o professor Antônio Carlos Bosqueiro possui graduação em História Natural pela Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, em 1968, e doutorado em Ciências Biológicas, Fisiologia pela Universidade Estadual de Campinas, em 1973. Atualmente é professor titular aposentado da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Expert em secreção de insulina pela Expert Escape. Está entre 1% dos pesquisadores que mais publicaram sobre o assunto entre 2011 e 2021, com base na plataforma PubMed. É membro titular das Academias Paulista e Brasileira de Ciências e professor emérito da Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de fisiologia, com ênfase em fisiologia de órgãos e sistemas, atuando principalmente nos seguintes temas: pâncreas endócrino, secreção de insulina, manutenção da massa e viabilidade das células beta-pancreáticas. Não está aqui que ele, na verdade, trabalhou do lado daquele professor Arício Xavier Linhares como coordenador, diretor associado do Instituto. Então, acho que a gente tem sempre que reconhecer essa contribuição administrativa também, e eu me lembro do senhor atuando. Está passando um monte de lembranças na minha cabeça, mas eu vou omiti-las para dar a palavra para o senhor. Muito obrigado por estar conosco. Bom, eu sei que minha voz é muito bonita, por isso que eu queria cantar em vez de falar ciência para vocês, mas eu agradeço muito a presença de vocês. Acho que é uma ideia muito boa do diretor convidar aqui os mais velhos, os mais experientes, por extensão, mas não ficar só nos eméritos, não. Tem tanta gente boa no estudo de biologia que pode vir aqui e contar a carreira deles para a gente, que é uma beleza. Bem, eu vou colocar uma coisa desde o começo aqui, é o seguinte: ninguém chega a titular, a emérito, se não tiver uma equipe de colaborador atrás da gente. Então, eu vou, no decorrer da conversa aqui, eu vou falar um pouco sobre isso. Ok? Aí. Esse é the best paper of meu filho Fernando, que está aqui, e a Camila também, certo? Olha aí. Ok. Olha aí. Fui contratado aqui quando o Pelé ganhou a Copa do Mundo. Aí me aposentei em 2012. Sou professor colaborador desde então até agora. Essa aí é uma conversa que eu escrevi quando eu recebi o título, mas eu vou pular, não tem coisa. Eu vou fazer um chamado especial para essa foto aqui. É o seguinte: esse é o Felipe, meu filho, que infelizmente faleceu há 15 anos atrás, um problema renal sério. A Camila está ali, a Carmen, minha esposa, o Fernando, eu lá atrás, e a avó Lila. A avó Lila, eu estou colocando ela aqui hoje porque eu quero fazer, através dela, uma homenagem às mulheres. Essa foi a mulher com M maiúsculo. Ela teve 6 filhos, cuidou dos 6 filhos, cuidou dos meus filhos e dos netos dela, e teve um filho que foi tetraplégico desde quando nasceu. Então, ela cuidou a vida inteira desse indivíduo. Quer dizer, essa é um exemplo de mãe. Não só de mãe, como de mulher, exigente, reclamava quando precisava, mas nunca deixou de fazer isso. Então, está aqui um parabéns meu às mulheres do estudo de biologia, de todo mundo, na pessoa dela. E a Valília era esperta. Eu chegava na casa dela e falava assim: e aí, sogrona, tudo bem? Ela falava assim: está tudo nos drinks.
E aí, um dia, uma senhora lá, vizinha dela, ficou doente, veio a ambulância, ela falou assim, nossa, o Rap Móvel veio buscar a fulana aí. Tá bom, o Rap Móvel, o que vai fazer? Ok. Bom, está feito aqui o registro para a avó Lila e todas as mulheres, por favor. Tá, graduação em História Natural, Universidade Estadual Paulista, Unesp, em 68, doutorado em Ciências, em 73, pós-doutorado em Bruxelas, 78, livre docência na Unicamp, em 79, professor titular por mérito em 93, que naquela época existia essa categoria, né? Depois professor titular por concurso. Eu não ia fazer mais professor titular em 2005, mas como eu não tinha feito concurso de entrada, nem o do final de carreira, então eu acabei fazendo esse professor emérito, reconhecimento, um membro titular da Academia Brasileira de Ciências, 2010, Academia Paulista de Ciências, 2012, e PQ1A, pesquisador 1A do CNPq desde 1993. Tá. Antes de começar a falar um pouco da minha carreira, eu gostaria que vocês me deixassem falar um pouquinho da minha família. Eu sou neto de italianos, materno e paterno. Os meus avós maternos vieram da Itália, e paterno também, vieram da Itália na grande imigração de 1890. A família da minha mãe foi para Campinas, veio para Campinas, e a do meu pai foi, e junto com o irmão, foi para Santa Bárbara, Limeira. O meu avô e o irmão dele, eram experts em destilação. E quando eles chegaram a trabalhar na fazenda do fulano lá, dono da fazenda, o cara propôs para ele, bom, vamos fazer o seguinte, vocês trabalham na roça, né, na lavoura, mas eu quero que vocês montem aqui uma destilação. Montaram uma destilação e o cara dividiu o dinheiro com ele, quer dizer, eles ganharam muito dinheiro, muito dinheiro. Para aquela época era muito dinheiro. Num tempo curto, compraram um terreno de 10 hectares em Santa Bárbara, montaram uma outra destilação, compraram um terreno de 43 alqueires aqui na divisa entre Limeira e Americana. E aí o meu avô, mudou para Limeira, nessa fazenda, nesse sítio, com 6 filhos. Só que 43 alqueires para 6 filhos, todos eles tendo muitos outros filhos, o terreno não dava mais. A minha mãe teve 12 filhos. Os 10 primeiros nasceram aqui, na região. E existe uma diferença entre o meu irmão acima de mim, o Pedro, de 5 anos de diferença. E o Mauro, que é o mais novo, é 3 anos mais novo do que eu. Então, quando eles descobriram que não dava mais para viver em Limeira, venderam a parte deles e foram administrar uma fazenda lá em Descalvado. Foi lá que eu nasci. E, por azar dos meus irmãos e sorte minha e do Mauro, nós tivemos chance de estudar à noite, porque não tinha colégio à noite para os meus irmãos. Então, o que aconteceu? Nós voltamos de Descalvado, eles foram trabalhar em Americana nas tecelagens. E como meus irmãos eram tão ou mais inteligentes que a gente, eles se deram muito bem nesse ramo, viraram mestres, contramestres, tiveram tecelagem. O meu irmão, que me sustentou na faculdade os 2 primeiros anos, tinha uma loja que vendia artigos, acessórios, testes, e foi muito bem. Quando eu terminei o colegial à noite, porque eu trabalhava de torneiro mecânico durante o dia, eu fiz o ginásio científico naquela época à noite. E eu me lembro que nós entramos no científico em 50 à noite, o primeiro ano do científico, 52 alunos, e terminamos em 6. No terceiro ano terminamos só em 6. Inclusive, um desses 6 é Antônio Ori Gonçalves, que foi professor aqui no Instituto de Biologia, e já faleceu, infelizmente. Terminado o colegial, fui para Rio Claro, entrei lá na faculdade de
História Natural. E o meu irmão mais novo, Mauro, foi fazer cursinho e entrou na Politécnica da USP. Fomos bem sucedidos. Terminado os 2 primeiros anos, o meu irmão me sustentou, e nos 2 últimos anos eu tinha bolsa de iniciação científica na FAPESP. Quer dizer, eu passava apertado que nem vocês aqui, não era muito diferente, não. Quando terminou a faculdade, o chefe do departamento de zoologia me chamou e falou assim: não tem vaga para você aqui, não dá para contratar você, se vira. Eu peguei, me virei. Por sorte, o Erasmo Garcia Mendes, que era um famosíssimo professor do ICB da USP, tinha dado aula para a gente, ele falou: vai no Butantan que o Dr. Saul Schemberg vai dar aula na Faculdade de Medicina do ABC, e ele quer um assistente. E eu estou te indicando. Fui falar com o Saul, fui contratado lá na universidade, na Faculdade de Medicina do ABC. Acho que hoje ela virou Faculdade Federal. São coisas diferentes. Mas eu descobri que eu queria fazer investigação científica e lá não dava para fazer, porque o pessoal queria que você desse aula, só isso. Então, logo depois, eu vim conversar com o Negreiros Ibaiva, que era o chefe do departamento aqui de Fisiologia, e ele pediu minha contratação, e eu fui contratado exatamente em setembro de 1970. Quando eu cheguei, estava aqui o Ernesto, você lembra do Ernesto, né? Ernesto, o Rui, o Celso, Décio Antônio, Décio Teixeira, eu, acho que é esse o pessoal que trabalhava. Então, nós éramos 7, 8 docentes para dar aula só para um curso, certo? Era uma mata, era uma facilidade, porque investigação ninguém fazia, quase nada. E não tinha pós-graduação. E o que aconteceu? Mas nós tínhamos um time de futebol muito bom, mestre. Não, honestamente, o nosso time de futebol era muito bom. Era eu e o Norair, que jogava atrás, e o Décio Teixeira e o Rui. O Rui jogava muito bem no futebol. Agora, vocês não adivinham quem era o goleiro. Jamais iriam adivinhar quem era o goleiro. José Martins, nosso ex-reitor. Veja como é que a faculdade era pequena, né? Era só a faculdade de medicina. Bom, aí eu tinha que, naquela época, já estava se iniciando os cursos de pós-graduação. Aí o Negreiros, que era muito esperto, falou para mim: não bobeia, se inscreva para fazer doutorado direto, porque aí você se livra da pós-graduação. Ninguém sabe o que é isso aí, então vamos ganhar tempo e vamos se inscrever na pós-graduação. Só que na biologia em Rio Claro eu trabalhava com Nephila clavips. Muitos de vocês conhecem essa aranha maravilhosa que tem aí a grandes colônias aí nas árvores. Mas zoologia para mim não deu muito certo, não, entendeu? Aí o Negreiros falou: bom, vou te dar um tema, que é transplantar ilhotas de langras que produzem insulina em animais diabéticos para ver se a ilhota, o grupamento celular, sobrevive no animal diabético. Mas ele queria que eu fizesse com cães. E em cães é muito difícil separar o tecido, a ilhota, representada aqui por esses montes de... Opa, desculpa. Professora, como é que eu faço para voltar? Para voltar. Aí. Então, esses grupamentos celulares aqui estão representando aí, mal e porcamente, as ilhotas, que são grupamentos celulares que têm 1.000, 2.000 células, que produzem vários tipos de hormônio, especialmente a insulina. Então, o que era? Dissolver esse tecido, isolar a ilhota e transplantar a ilhota no animal tornado diabético por aloxano ou estreptozotocina, que era
já era conhecido naquela época. Só que, por separar a ilhota de animal adulto, cão, especialmente, do tecido exócrino é quase impossível. Na mão não dá. E tem que ter uma centrífuga especializada e não dava certo. Aí eu mesmo decidi que eu ia fazer em rato. Antes dele brigar comigo, eu decidi fazer em rato e consegui fazer e fiz a tese de doutorado em 73, onde a gente transplantava no rato diabético um número bastante grande de ilhotas e depois observava se a glicemia melhorava ou não e depois tentava sacrificar o rato enxertado para ver se a gente achava as ilhotas vivas lá dentro dele. Lógico que a gente marcava, sabia onde tinha transplantado, mas o processo da rejeição era muito intenso e depois de 2, 3 semanas já não funcionava mais. Então, um certo tempo, a hiperglicemia era corrigida, depois voltava de novo na hiperglicemia por causa da rejeição. Bom, terminei a tese em 73, e o que eu vou fazer agora? Porque esse é um processo puramente imunológico. Eu não conhecia imunologia. A imunologia naquela época também era fraca para você atacar esse tipo de trabalho. Então eu decidi que eu ia sair do campo de transplante e entrar para estudar a fisiopatologia das ilhotas. E naquela época tinha um indivíduo em Bruxelas, que infelizmente faleceu 5 de janeiro do ano passado, o Willy Malesse. O Willy Malesse era um gentleman, um cientista de primeiríssimo. Ele era tão fanático para o trabalho que ele vinha de congressos internacionais com mala e cuia, entrava no laboratório e continuava trabalhando. Não ia para casa tomar banho, trocar de roupa, nada. Ia direto para o laboratório. Mas com ele eu aprendi muito. Dosar insulina, técnicas de radioensaio, técnicas de análise de fluxos iônicos, metabolismo da glicose nas células. E aprendi com ele coisas muito importantes, que são as regras básicas no início da carreira. E ele falava 2 coisas para mim que eu guardei até hoje e repito para os meus alunos. Primeiro, jamais solte um resultado se você não tiver certeza que aquele resultado é correto. E segundo, jamais toque só um tipo de pesquisa na sua vida, um tipo de assunto dentro de um tema. Porque pode não dar certo e você passa a vida inteira trabalhando que nem um burro e acaba perdendo as outras oportunidades. E tinha outra terceira regra, ele falou assim, se você for começar alguma coisa nova no laboratório e que você pegou as informações de outros pesquisadores, jamais acredite fielmente no que eles estão falando. Você tem que primeiro repetir os experimentos, se der certo, aí você continua. Aí você acredita, senão, não. E isso aí eu levei para o resto da vida, essa máxima. Depois do estágio de 2 anos em Bruxelas, eu passei uns 3 meses em Norwich. A Camila, minha filha, colocou essa eletroatividade do músculo cardíaco, mas não é. A da ilhota é completamente diferente, da célula beta é completamente diferente. Mas como ela não é uma expertise, tudo bem. Aí eu fui aprender eletrofisiologia da célula beta com o Eduardo Rojas e a Ilânia Tuater. Eduardo Rojas era um chileno que tinha saído corrido do Chile por causa da repressão. E ele era casado com a Ilânia Tuater, que era uma americana da Califórnia, que foi passar lá no Chile e casou com o Roger. E aí os dois tiveram que sair correndo de lá. Você tem ideia do nível desses pesquisadores? A Ilânia Tuater nunca tinha feito, ela era botânica, ela nunca tinha feito pesquisa de biologia ou e o primeiro paper dela foi na Nature.
trabalhando com eles lá no Chile. E o Rojas era um dos caras que, naquela época, colocou os princípios básicos da eletrofisiologia no axônio gigante da lula. Lá no Chile tinha a lula, eles caçavam essas lulas, isolavam esses axônios gigantes, que tinha 10 centímetros de comprimento e 1 milímetro de diâmetro, e dava, naquela época, colocava eletrodo dentro e fazia os experimentos. Aí eu fui aprender lá a atividade elétrica da célula beta, e depois o Ari foi para lá também, trabalhou um tempo e fez uns trabalhos muito bonitos lá com essa história. Bom, quando eu voltei para Campinas, a coisa era muito pobre, não tinha absolutamente nada, não se comprava nada, lavava tubo de ensaio, lavava ponteira de pipeta, certo? E aí eu tive um auxílio do professor Hadel, que era diretor naquela época, e ele falou assim, não, Bosqueira, eu tenho lá uma bomba peristáltica que era necessária para mim, eu te empresto, mas era de 2 canais, então a gente ia trabalhar o dobro para fazer a mesma coisa. E também, as primeiras coisas que nós medimos com radioisótopo, insulina marcada com iodo 125, era na química, que tinha lá um casal de americanos, os Collins, e eles emprestavam para a gente. A mulher, ela ciumenta por causa do aparelho, meu Deus do céu. Só que o aparelho era um tubo de cada vez, e você tem que ficar na frente. 200 tubos para medir. Punha um tubo, media 2 minutos, tirava aquele tubo, punha o segundo tubo, 2 minutos, tirava aquele tubo. Quer dizer, um tempo absurdo que a gente perdia. Aí foi que nós começamos com os primeiros alunos do mestrado, certo? E desde aquela época eu sempre falei para eles o seguinte, é fundamental a gente fazer seminário no grupo. Isso é uma coisa que, gente, o meu grupo melhorou muito depois que a gente estabeleceu a organização de seminário. Aliás, o Cláudio, que é um dos técnicos nossos aqui, toca muito bem isso, e é fundamental que a pessoa primeiro, ele tem que estudar para ir lá na frente e falar. E segundo, o pessoal que está lá na plateia não usa celular, entendeu? Que nem vocês não estão usando aqui. E são muito exigentes, são muito críticos. Isso, acho que criei na cabeça dos alunos essa particularidade que é muito importante. Também, sempre quem foi aluno meu sabe que a gente sempre estimulou o espírito crítico. Não acredita o que está escrito lá. Por que está escrito isso? Como é que o cara chegou? Se é verdade ou não. Outra coisa. Sempre estimulei o pessoal a ir para laboratórios do exterior. Mas que fosse melhor do que a gente, porque se igual a gente ou pior, não vale a pena perder tempo. E escrevam os seus projetos, que façam os seus experimentos, responsabilidade em liberar os resultados, saber discutir esses resultados à luz da literatura e ser autor correspondente. Que é o último ponto da formação do indivíduo, é você brigar com o desgraçado lá que não quer aceitar o seu paper. Você tem que convencê-lo de que realmente o seu trabalho é digno. Bom, depois que eu voltei de Bruxelas, a situação estava muito difícil aqui. Aí eu consegui um estágio nos Estados Unidos e fui trabalhar no NIH, eletrofisiologia, porque o Eduardo Rojas e a Ilane tinham ido para os Estados Unidos, eu fui lá trabalhar com eles. E também foi quando nós começamos a estudar o processo de maturação das ilhotas de Langerhans, inclusive usar a prolactina como um hormônio maturante aqui. Outra coisa fundamental, pena que o Lício saiu agora, mas foi a vinda para Campinas do Mário Saad e a contratação do Lício Veloso. E também do Fernando Costa. Por quê? Porque quando o Mário veio para cá, ele não tinha onde trabalhar. Eu falei, Mário, você vem para o meu laboratório, você usa o meu laboratório, gasta seu material, se não precisar,
Se você não tiver, a gente impressa e depois você repõe essas coisas todas. O Mário criou uma linha de investigação que era estudar a sinalização da insulina nos órgãos-alvos. E com isso, a gente estudava a liberação de insulina e ele estudava a ação da insulina nos órgãos-alvos. E o Lício estudava também a ação da insulina nos órgãos-alvos e também o controle nervoso central do processo secretório, da digestão, do fígado. E isso nós fizemos um grupo muito bom, porque nós trocamos alunos, publicamos um monte de trabalho junto, e acho que essa colaboração foi espetacular. Na verdade, a gente formou um embrião de grupo de pâncreas endócrino e metabolismo, mais ou menos quando eu voltei dos Estados Unidos e quando a FAPESP começou a dar dinheiro para a gente. Porque sem dinheiro ninguém faz nada, vocês sabem disso, né? Tanto é assim que nós tivemos 2 CEPIDs, em coordenação do Lício, e no meu grupo nós tivemos 6 temáticos seguidas, desde 94 até agora, ainda o último está funcionando. Nunca teve falta de dinheiro. Nunca teve muito dinheiro, lógico, mas falta, não. E aí, o que acontece? Nós fizemos, o Everardo veio para cá fazer mestrado e doutorado, e ele foi ficando, dava aula em Rio Claro, mas não saía daqui, foi tocando o laboratório, e naquele ano, naquela época, final de 80, da década de 1980, nós tivemos vários alunos que, no doutorado, que realmente coincidiu assim, um grupo a fim de tocar a coisa para frente. Everardo, a Silvana Bordim, o Zé Roberto Bosqueiro, meu sobrinho, que veio para cá, a Esméria, e a Silvia Kerpaldi. Depois dessa leva boa de aluno, veio uma leva excelente também de aluno da Universidade Federal do Mato Grosso. Depois veio uma leva excelente de aluno do norte do Paraná. Quer dizer, nós nunca ficamos sem bons alunos, e que no final das contas é o que toca o grupo, né? E aí, com esse pessoal novo, novos temas de pesquisa, desnutrição, obesidade, dieta hiper e hipoproteica. E aí também começamos as colaborações com vários centros do Brasil e do exterior, Alicante, La Plata, NIH, Miami, Inglaterra. E aí também nós recebemos 2 contratações importantes. A professora Helena Oliveira, que ela veio somar no nosso grupo com o conhecimento que ela tinha de dislipidemia, colesterol, certo? Muito importante. E também a professora Helena Barbosa, que está aqui na frente, que tocou uma parte desse tipo de projeto que a gente fazia nas ilhotas. Okay? E está aí até hoje, né, Léo? Aí o professor Carlinho Bosqueiro se meteu a fazer um prédio no Instituto de Biologia. Meu Deus do céu. Aconselho a vocês a jamais... Quem já passou por isso, meus pêsames. Certo? Quem não passou por isso, jamais. Que é a coisa mais massacrante que há você tentar fazer um prédio no Instituto de Biologia. Primeiro que não precisa. Acontece que tem muita gente que não cede o espaço que tem, então o diretor que eu diga a dificuldade que é você remanejar a gente, essas coisas. Quando eu fui vice-diretor associado aqui, o Arício pediu para eu fazer um levantamento no Instituto de Biologia. Quantos professores tinha, quantos alunos de pós-graduação tinha, quanto espaço cada um tinha, qual era a produção científica dos professores, dos alunos. Meu Deus,
virei persona não grata. Eu andava no corredor, o cara dava a volta no prédio para não encontrar comigo. Aí eu caí fora, não quero saber mais, não. Aí nós fomos no CNPq. Oi. Como é que é? Você não tinha nenhum, né? Lembra? Mas eu não consegui nada, gente, não consegui nada. Bom, conseguimos esse prédio aí, que é o que está na frente aqui, mas eu fui em Brasília participar da reunião do CNPq, que estava dando, não sei, tinha um termo isso que eu esqueci agora, infraestrutura. Infraestrutura. Eu fiz um prédio, um projeto muito bem legal, foi aprovado pelos doutores e professores que estavam lá. Só que eles aprovam algo que custa 3 milhões, eles te dão 1 milhão. E aí você vai ter que se virar com o outro, então ficar pedindo. Bom, isso foi em 2002. Em 2012, eu cheguei para o Lício e para o Verardo e falei assim, chega, eu vou me aposentar e não vou entrar nesse prédio aí. Vocês tocam esse negócio para frente? Tocamos. E está aí essa maravilha que eles fizeram lá. E olha, e naquela época o Fernando Costa era diretor do Instituto. Ele era o reitor da universidade. E ele deu uma força enorme para a gente, certo? Inclusive, ele fez uma coisa muito importante, que foi contratar técnicos de nível superior. Está aqui a Esméria, né, e o Cláudio, que tocam muitas coisas dentro do laboratório. Quer dizer, lá tocam tudo, né? Qualquer instrumento elas tocam. Importância, então, do CNPq, o reitor da época era o Fernando Costa, e os auxílios da FAPESP. Tanto é que, com os auxílios da FAPESP, nós montamos um laboratório de multiusuário e tem um técnico especial para tocar esse laboratório, onde tem todo mundo que estuda biologia pode ir lá usar, é só marcar a hora e usar o material lá. Tá. Aqui eu coloquei aí uma coisa que a minha filha pegou da internet, que diz mais ou menos os temas mais importantes que nós trabalhamos. Lógico, ilhota de Langer, secreção de insulina, certo? Mas também as várias subtemas dentro do tema principal, né? Ratos neonatos, pregnancy, controle neural, e aí você tem uma ideia da quantidade de tema diferente que o grupo... Não vou ficar enchendo o saco de vocês, porque não vale a pena. Isso aí, ó. Ele estava tentando lembrar e eu estava tentando esquecer. Eu fui diretor associado do Arício aqui durante 4 anos. 2 coisas eu me lembro. Primeiro, naquela época existia muito departamento, acho que eram 11 departamentos, certo? Depois o Paulo Mazafera sabiamente deu uma solução para isso. Mas eu ficava nervoso por causa do inbreeding, certo? Apartamento de 5 docentes, contrata quem? Contrata alguém que é formado por eles. Não, tem que buscar alguém lá fora. Se vocês não acharem alguém lá fora, vocês reservam a vaga, mas, por favor, dê a chance para a gente contratar alguém melhor, alguém pensando coisa nova dentro do tema. Bom, isso o Paulo Mazafera resolveu com a história da redução do número de departamentos. E aí o inbreed ficou mais... Não que eu não sou contrário a você contratar um indivíduo do seu próprio grupo. Se ele for bom e concorrer com quem vier de fora, ótimo, ele ganhou. Uma banca honesta, sempre. Eu não duvido das bancas formarem aqui, mas basta ter uma banca honesta que sabe o que o Instituto quer. Aí. E também naquela época eu fiz uma coisa, aconteceu uma coisa interessante. O Negreiros de Paiva se aposentou e me puseram como chefe do departamento. Imediatamente eu convenci o pessoal do laboratório, do departamento, de buscar 2 bons professores fora.
Um, que era o Benedito Honório Machado, que tinha terminado o pós-doc lá com o professor Krieger, e o outro era o Décio Eiserick, que era um gaúcho que veio fazer residência aqui em Ribeirão Preto com o professor Migliorini, e os dois estavam livres na praça. Aí eu fui lá, convenci os dois para vir para cá, eles vieram e foram contratados. Ficaram aqui 2 anos e voltaram depois para Ribeirão Preto. O Benê voltou porque ele tinha um laboratório do Krieger todinho para ele lá de cardiologia, e eu entendi. O Décio, ele voltou, ficou lá 2, 3 meses, depois foi embora para a Suécia fazer pós-doutorado com Ellerstrom, um cara famoso lá. Também entendi, certo? Para vocês terem uma ideia, o Décio é hoje o chefe do laboratório no lugar do Malesse em Bruxelas. Certo? Mas o Benê era uma pessoa muito... Eu estou demorando muito nisso, tá bom? O Benê era uma pessoa muito reta nos princípios dele. Ele falava um negócio, se ele achava que estava certo, não adianta discutir, não adianta. E ele sempre estava certo. E o Benê, um dia, ele era assim, eu falei assim, bom, vamos colocar o Benê para ser membro do biotério. E ele foi lá, naquela época ainda se usava cão, na prática, muito pouco, mas se usava. E ele chegou lá, as condições dos cães não eram boas, as condições do rato muito pior ainda. Ele começou a brigar, mas ele brigou tanto que um dia um membro do grupo de outro departamento empurrou a cadeira para trás, levantou e saiu no soco. E, pelo amor de Deus, se todo mundo apartou a briga, e o Benê, 15 dias depois, pediu demissão e foi embora para Ribeirão. Hoje ele é um professor titular, membro da Academia Brasileira. Excelente. E o Décio tem uma história dele muito, muito interessante que eu vou contar para vocês. Quando ele veio do Rio Grande do Sul para cá, ele trouxe aí umas 2 dúzias de um vinho que ele comprava de um produtor lá. O vinho chamava Claude Noble. E esse vinho tinha uma particularidade. O vinicultor estampava no rótulo da garrafa que vendia para a gente o seu nome. Mas então, Bosqueiro, ou Eiserick, Décio, essas coisas. Aí o vinho era bastante bom, reunimos aqui, compramos uma meia dúzia de garrafas, até me lembro, 72 garrafas. Né? Me lembro disso, acho que em 4. E o Décio entrou em contato com o senhor lá, né? Mas aí houve uma discussão, no nome de quem nós vamos pôr esse vinho? Aí eu sugeri o seguinte, vamos pôr em nome do pai da fisiologia, o pai da medicina experimental, que foi um francês chamado Claude Bernard. Claude Bernard trabalhou, fez coisa muito importante na década de 1870. E foi ele que propôs que o fígado era capaz de produzir glicose. Naquela época ainda não sabia. Tá bom. O Décio manda o pedido, e na segunda-feira de manhã a gente chega, a Elídia, que era a nossa secretária, aos gritos do telefone, com um cara lá do Rio Grande do Sul. E esse cara gritava, dava para ouvir no telefone assim, eu quero falar com esse tal de professor Cláudio Bernardo. Quem que é esse homem? Que ele cometeu um crime de falsidade ideológica, porque o nome dele não bate com o RG que ele mandou para mim. Lógico, o RG quem mandou tinha sido o Décio. Aí nós tivemos que mentir para o homem, acalmá-lo, falar, o dinheiro já está na sua conta, e Claude Bernard é um professor muito velho, está na cama, a gente... Mas como a história foi muito boa. Outras atividades que eu acho que eu tive importante foi 9 anos de CNPq, na coordenadoria, 11 de FAPESP. Sempre avaliar projeto, bolsas, consultoria de papers, essas coisas, isso aí todo mundo é obrigado a fazer isso.
Outra coisa importante que nós fizemos também foi montar a coordenadoria da pós-graduação. Mas aí nós fizemos uma coisa muito certa, nós juntamos com a bioquímica e fizemos uma pós-graduação da bioquímica. Tanto é que nunca nós saímos de 6 na CAPES. Sempre tivemos nota 6. 7 não, porque eu também acho que não merece. Mas 6 é uma nota adequada e que dá para tocar aqui com as bolsas e projetos. Quando eu fui diretor eu já falei isso, quando eu fui diretor associado, além da história de melhorar as contratações de estudo de biologia, eu contribuí com o projeto da Xylella fastidiosa. Não que eu fiz nada, eu simplesmente saí da diretoria e fui no laboratório do pessoal que tinha potencial para isso e estimulá-los a tocar o projeto aqui. O Sérgio, o professor da genética, como é que chama? Gonçalo. Bom, atividade de extensão, formação de alunos, IC, mestre, doutorado, pós-doc, criação de um laboratório multiusuário, sob a direção do nível técnico de nível superior. Uma atividade de extensão muito importante que foi feita no grupo foi o grupo de obesidade e comorbidades. Aí não só aloja vários laboratórios de diferentes professores, não só do nosso grupo, mas de outros grupos, como também dá cursos para alunos de ensino médio, pessoas de idade, e, importante, curso de especialização para clínicos brasileiros e de toda a América Latina, especialmente sobre o controle do Bruno Gelonesi. Destino do nosso pessoal. Foi duro catar onde é que esse povo foi. Eu não consegui estabelecer exatamente onde estão, mas no Brasil, Unicamp, USP, Unesp, Federal de Minas, Federal de Santa Catarina, Federal de Mato Grosso, Federal de São Carlos, Federal do Paraná, Federal de Brasília, Federal do Rio de Janeiro, que não está escrito aí, as estaduais do Maringá, do Oeste do Paraná, Norte de Minas, e várias particulares que tem gente esparramada por aí. E no exterior nós temos 14 formados aqui no nosso grupo, que foram e não voltaram mais. É uma pena, mas o que vai fazer? Cada um publica, procura. Bom, esse é um negócio chato ficar falando de número, mas nós publicamos mais de 300 trabalhos, mais de 8.000 citações, H48. No período de 2011 a 2021, fomos incluídos no 1% dos pesquisadores que mais publicam sobre o tema de secreção de insulina pela Expertscape. Em 2011, nós fizemos um congresso do Islet Study Group lá em Natal, mas não é o fato de ter feito o congresso. O fato é que, nos anos anteriores, quando foi decidido que o congresso ia ser lá em Natal, porque é uma entidade eminentemente europeia, né, com sócios de vários países diferentes, além dos europeus. Mas, em 2006, se não me engano, 17% dos trabalhos listados naquele congresso eram de brasileiro. Muito nosso, inclusive. Então, acho que a gente deu uma colaboração de nível realmente internacional. E aí, ó? Não pesco mais ilhota, mas pesco uns peixinhos aí. E pesco no mar também, no mar é muito bom. Muito obrigado. E se elas forem muito gentis?
Se a pergunta for indelicada, a gente veta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Bosquilho? Você quer perguntar? Professor, eu gostaria só de agradecer o senhor, como aluno do senhor aqui na Unicamp, por todo senso crítico, por toda a colaboração para a ciência no Brasil, de como se fazer ciência, né? E de tê-lo como amigo também, né? Todos nós reconhecemos muito, né, a contribuição do senhor. E eu só fazer um comentário, lembrando que muitas, né, acabamos de falar agora há pouco, as conversas às vezes começavam no laboratório e acabavam na cantina do Belo. Eu me lembro da gente sentado ali discutindo ciência, né? E só um comentário na época da Chilela, né? Eu também colaborei com um grupo, né? Mas eu me lembro que tinha um aluno do Gonçalo, né? Que é o professor que agora ele está em Santos, né, na Unesp, né, e toda aquela época era tudo feito manual, né, aqueles sistemas sequenciadores, né, com inóculo com dente de tubarão, né, para fazer o sequenciamento, né, e na hora de fazer as reações, eu me lembro que ele comentou, né, que o nome dele é Marcos de Oliveira, né? Ele comentou: rapaz, estou me sentindo um verdadeiro operário molecular, né? Um termo que ele usou na época que eu não, mas que era uma quantidade muito grande de trabalho que a gente teve na época, né? Mas eu me lembro muito da coordenação do senhor, né? E do trabalho. Foi essa uma época que eu tive muito orgulho de a gente trabalhar em conjunto. Não segui a linha, segui como microbiologista, mas eu gostaria de deixar aqui o reconhecimento por tudo que o senhor fez pela ciência brasileira, pela universidade. É um grande prazer estar aqui hoje. Obrigado. Você sabe que Obrigado, professor. Eu tinha esquecido de falar isso do Bar do Belo. O Bar do Belo deu uma grande... Ele nunca entrou como coautor do nosso paper, mas ele deu uma grande contribuição, porque a gente saía do laboratório e ia direto lá. E não era só nós, não. Tinha os 2 alunos da medicina que formaram lá, né? Formaram no Belo. Eles fizeram o primeiro e o segundo ano. Depois eles não subiram mais para medicina. Acho que teve um deles que foi até excluído da faculdade. Pena, ele era um especialista. E o Gonçalo me falou uma coisa uma vez, e eu peço desculpa para você. Quando você vai falar em público, nunca cite nome de ninguém. Porque se você citar o nome de um cara, ele vai fazer, não, é lógico, eu tinha que falar meu nome mesmo. Mas se você não citar, que nem eu não fiz agora com você aí, eu vou ser odiado por você pro resto da vida. Bosqueiro, bom, primeiro eu dou parabéns para, não sei se foi a diretoria que organizou esse tipo de palestra aqui, porque é fantástico. Achei que estava faltando alguma coisa desse nível. É sempre bom ouvir essas pessoas tão importantes do Instituto, Bosqueiro. Sua palestra foi fantástica. Mas aproveitando que tem alguns alunos de graduação aqui, na sua experiência, talvez você pudesse comentar algumas características que você enxergou em alunos de graduação ou de pós-graduação, que realmente você acha que, puxa, essas características são essenciais para essa pessoa ser uma pessoa brilhante como profissional? Se você pudesse dar uma pincelada nisso. Bom, primeiro, a honestidade de princípios. Isso eu sempre comparei cientista com pedreiro. Pedreiro, velho. Pedreiro é o profissional. Se o cara não fizer bem a casa, e depois ele pode melhorar a casa, crescer, essas coisas assim. Mas eu não tenho nada assim em particular, porque o nosso tipo de pós-graduação, ela é particular, né? Ela não é... Se você pegar uma pós-graduação, por exemplo, de engenharia elétrica, por exemplo, vai ser diferente. Então, eu, honestamente,
Essa aqui, eu acho que, primeiro, eu não quero ser injusto, que a pós-graduação foi o que salvou a ciência brasileira. É minha opinião, apesar dos cursos horríveis que tem por aí, essas coisas todas, se o cara for muito ruim, ele não vai competir com ninguém mesmo. Mas aqui, onde a gente faz ciência correta, honesta, de primeiro mundo, nós formamos gente, coisa que se eu tivesse ficado como em 1970, quando eu cheguei aqui, eu tinha lido todos os jornais do estado de São Paulo, desde aquela época até agora, porque fazer o quê aqui? Não fazia nada, gente. Agora, quando chegaram os pós-graduandos, especialmente os doutorandos, e depois os pós-docs, aí sim, a gente teve que rebolar, né? Porque os caras não vieram para brincar. Tem a FAPESP. Mas, desculpa, Marcelo, eu não tenho particularmente nenhuma sugestão além do que a gente faz aqui. Mas tem que ir aprendendo, né? Desculpa. Mais alguém? Chega, gente. Claro, por favor. Eu acho que eu posso dizer em nome de todos ex-alunos e ex-alunas do professor Bosqueiro que puderam participar, pelo menos uma fase da vida. Eu tenho o privilégio de ter feito parte do grupo durante meu doutorado, durante meu pós-doc, até antes, durante a graduação. E eu acho que o que a gente mantém como essência são os princípios norteadores, né, que o professor Bosqueiro falou desde o começo, de muito trabalho e de sempre trabalhar com a verdade. A gente muda o grupo, muda as pessoas transitam, a gente forma um monte de gente, mas esses princípios norteadores, eles acabam ficando, né? E não posso deixar de dizer também que uma das orientações do professor Bosqueiro foi que eu comecei a beber cerveja sob orientação do professor Bosqueiro. Eu não sabia beber cerveja e foi lá no Belo, inclusive, né? Então, um dos legados que a gente não pode esquecer. O primeiro dia que ela foi, eu quero Heineken. A gente bebia Brahma. Mas é porque o nome era bonito. Eu falei, deve ser boa também, né? Enfim. Eu nunca tinha bebido! Eu nunca tinha bebido. Produtor de cerveja. Sabe de uma coisa, Marcelo? Eu acho que uma coisa que eu sempre... Não queria estender, mas sabe? Uma coisa que eu sempre tive em mente é o seguinte. À medida que for possível, liberar o aluno. Porque eu fiz doutorado meu sem ninguém ter me ensinado absolutamente nada. Eu peguei os papers, estudei, traduzi do alemão para o português, que ainda, por sorte, tinha um professor na anatomia que era alemão. Eu fiz o que deu para fazer. Mas agora os alunos têm muita ideia, os alunos são bons demais, cara. Isso que é a vantagem. Você só colhe com o rodo depois. E outra coisa que acho que vale a pena é ter nascido e vivido em família numerosa. Pobre, mas numerosa. Porque aí você aprende a conviver em grupo, essas coisas todas. Que é o que talvez o nosso grupo deu certo. Porque todo mundo veio de família pobre, né? Sei que tem algum, né, que está enganando, né? Mas você sabendo conviver e vivendo em família, ou em grupo, em colaboração, todo mundo ajuda todo mundo, a coisa anda muito. Tá bom? Professor, fala mal do Palmeiras, hein? Bom, Bosqueiro, eu conheci você nas cativas do Guarani, né? Depois que eu vim descobrir que você também era um dos papas aqui do Instituto de Biologia, quando eu estava fazendo mestrado por aqui. Mas eu queria destacar essa sua qualidade de não se restringir às áreas que você trabalhava. Você transitava, e muito bem, pela botânica, pela zoologia, interagia com a gente, e isso foi sempre um aprendizado muito grande para nós, né? E acredito que também, por trazermos diferentes questões, e principalmente quando você estava na diretoria associada, foi uma experiência bem interessante para os dois lados. Queria agradecer muito toda a colaboração que você deu
para o Instituto de Biologia como um todo. Nós que devemos agradecer a sua colaboração na FAPESP. Portanto, uma coisa que às vezes a gente fica chato de estar falando isso. Eu, por mim, o Instituto não teria nenhum departamento. Para que ter departamento? Quanto tempo ficou enrolando um cara lá que achava que sabia mais do que o chefe do departamento do lado? Não sabia nada. Ele sabia que ele sabia, mais que isso. Então, acho que essa história de compartimentalizar, a ciência não tem compartimento. Você vai analisar a membrana de uma célula, ela é igual a membrana do tatu, alguma coisa, às vezes um pouquinho mais dura. Então, acho que esse tipo de coisa que talvez fosse essa a saída. O Gonçalo, ele veio da Alemanha, ele fez doutorado lá, o curso dele era biologia e matemática. Por que não? Então, isso eu acho que fica a mensagem de que eu, por mim, não existiria departamento e um curso de pós-graduação só. Faz o curso de pós-graduação em biologia e botânica, em zoologia. Olha, tá bom, João? Então, não vou falar mais, eu já falei muito. Certo. Não me cutuque. Não me cutuque com esses temas polêmicos. Eu acho assim... O diretor é você. A gente tem opiniões, mas logo no início dessa administração nós fizemos essa pergunta: nós queremos departamento ou nós não queremos departamento? Nós queremos pós-graduações ou queremos uma pós-graduação? Ou queremos organizar isso dessa forma? Eu acho que o que nós temos que fazer é, de vez em quando, de tempos em tempos, vir e fazer a pergunta de novo, porque se a comunidade estiver pronta para dar um passo nessa direção, daremos. Eu acho que não é sermos assim para lá ou para cá, mas eu acho que a gente tem que fazer esses momentos assim de, e agora? Está na hora ou não está na hora? Né? Porque às vezes tem alguns empecilhos aí que é difícil mobilizar a comunidade como um todo. Alguém mais gostaria de fazer mais alguma pergunta para o professor Bosqueiro? Eu só queria me referir àquele momento que eu interferi, que esse movimento dele de organização da distribuição de espaço. Eu estava aqui no bloco N do térreo, na minha sala, ele entrou. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. O que o senhor acha de estabelecermos uma dinâmica de distribuição de espaços baseada em produção científica? Eu acho ótimo. Muito obrigado. Não foi assim? Você não lembra, mas eu lembro. Mas, pessoal, eu gostaria de dizer que nós teremos na sequência, na próxima segunda, com o professor Joly. Na sequência, teremos com o professor Thomas Levison, ao longo do mês de março. Nós temos dois outros eméritos, a professora Maria Luísa e o professor Vidal, que estão vivos e rodando por aí, mas que não puderam atender o nosso convite nesse momento por restrições pessoais deles, e aí, no momento que eles possam atender o nosso convite, nós os traremos ainda em algum momento para cá. Eles não são eméritos ainda. Eles não aceitaram o prêmio por enquanto. Na verdade, são dois. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Bosqueiro, né, por essa disponibilidade de vir aqui falar conosco, e convido vocês para estarem aqui conosco na próxima segunda e na próxima segunda. Há um outro evento acontecendo ao longo do ano, que é aquele Mulheres que nos Inspiram, um projeto para o futuro da universidade. Gostaria de convidá-los também. Nesse mês nós teremos a visita da professora Sara Saad, que vai falar a questão do sangue no Brasil, que eu acho que é muito relevante, e aí nós teremos umas surpresas aí ao longo do ano para vocês, espero que vocês estejam conosco. Muito obrigado a todos, boa semana.